Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com os destaques da sétima rodada e tem muita coisa, hein? Interlíder, VAR polêmico mais uma vez, Renato Gaúcho e Vanderlei Luxemburgo pressionados, Flamengo de volta, Galo subindo e quem será o cara dessa rodada? Quero saber. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Já vou começar por essa vitória do Atlético Mineiro 3-0 sobre o São Paulo, resultado até elástico pelo que foi o jogo, especialmente pelo primeiro tempo. O Fernando Diniz manteve a escalação do clássico contra o Corinthians, venceu o jogo, né? Botou ali o Sara e o Hernanes no meio campo, o Luciano no ataque com o Paulinho Boia e o Pablo, o Lisieiro na lateral esquerda, a coisa funcionou, ele manteve. Por outro lado, o Sampaoli não usou 3 zagueiros, usou 2, o Igor Rabelo e o Júnior Alonso, um meio de campo povoado com o Alan, o Jair, o Franco, o Johan e no ataque o Keno e o Sacha. E no primeiro tempo, até os 30 minutos, só deu tricolor. Impressionante, o Atlético, que dá muitos espaços normalmente, não encontrou o São Paulo no jogo e não conseguiu encaixar nenhum contra-ataque. Usou inclusive um sistema mais de ligação direta, de tentar uma transição, enquanto que o São Paulo agredindo muito, marcando essa saída de bola do Galo. E aí bola na trave do Luciano, na sequência a cabeçada do Pablo para fora, o Paulinho Boia, um chutaço de fora da área, balançou a trave do Rafael. O Rafael fez defesas também, num chute do Pablo e tudo mais. Aí vem o lance que muda praticamente o jogo inteiro, né? O Luciano faz um gol e o VAR assinala impedimento. E aí, para surpresa de todos nós que estávamos vendo o jogo, a sensação que eu tinha, por exemplo, é a mesma linha, sem aquelas linhas aí que foram divulgadas. Você olha o lance, mesma linha. E vem a anulação do gol. Eu fiquei pensando, mas que estranho. É verdade que o assistente, pela orientação, ele fez o correto. Quando ele ficar na dúvida, ele precisa levantar o instrumento. O VAR checa, como checa todo lance de gol, mas o Bandeira já dá a informação, tanto para o VAR quanto para o árbitro de campo, do tipo, é difícil. E realmente é difícil ao olho nu para você acertar. Mas o problema é que a tecnologia ela não combina com o que a gente enxerga. E esse é o grande problema. Ano passado a gente viu alguns lances assim. Eu entendo que a gente precise confiar na tecnologia, entendo que exista um cálculo tridimensional com essas linhas, que você pega o final, né, do atacante com o final do penúltimo defensor para estabelecer uma distância geométrica até a linha de fundo e saber se o jogador está legal ou não. E muitas vezes aquilo que a gente está vendo não se traduz nessa distância correta. Mas é ruim, né? A transparência deveria mostrar com que a gente visse aquilo que foi marcado. O que acontece é o contrário, né? Há uma marcação e o que a gente vê é outra coisa. Por mais que a gente coloque as linhas ali, que o VAR estabeleça, aquela imagem divulgada pela CBF, com a linha vermelha e azul, eu não consigo ver o Luciano impedido nesse lance. E aí é difícil, né? Porque você cria mais oportunidades, você faz um gol, esse gol é anulado e na sequência você toma 2 gols. Acaba o jogo, né? O Galo, que não havia conseguido atacar, encontra numa bola perdida do Tietê no meio de campo um passe maravilhoso do Jair, em que o Franco faz o primeiro gol dele com a camisa do Galo. Na sequência, o goleiro Rafael, nessa jogada que visivelmente é ensaiada, numa ligação do goleiro para o campo de ataque, a bola é escorada pelo Sacha, o Johan desvia e o Franco faz o segundo. Acabou, né? O São Paulo, obviamente, se desmontou. Vem o segundo tempo, o Galo domina o jogo, faz mais um e poderia ter feito mais, o Keno botou bola na trave. Embora as finalizações elas tivessem, né, números iguais, é porque o São Paulo começou muito bem o jogo, depois só deu Galo. E as mexidas também, né, as alterações dos dois técnicos tem a ver muito com as alternativas que eles têm no banco, né? O Sampaoli colocou o Marrone, colocou o Marquinhos, deu muito mais velocidade para o time, né? Enquanto que o Fernando Diniz botou o Vitor Bueno, o Igor Gomes, não tinha muitas possibilidades. O Jair, merecidamente, porque fez um grande jogo, faz o terceiro gol, e o Galo poderia até ter feito mais. Tem uma reclamação de pênalti também porque a bola teria batido no braço do Diego Costa. Eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade nesse lance. Mesmo que ela tenha batido, eu acho que ele está recolhendo o braço. Mas muita gente fala que talvez ele tenha compensado porque ele anulou o gol do São Paulo. Eu acho que não. Eu acho que a análise ali foi de que não houve a intenção
ou a vontade de interferir na jogada quando ele recolhe o braço. Se é que a bola tocou ali, no Diego Costa, naquela jogada ali que poderia ter sido pênalti para o Atlético Mineiro. Mas eu também não marcaria, minha opinião. O fato é que o Galo venceu, subiu, retomou ali a terceira posição e o São Paulo, eu isento qualquer análise do Fernando Diniz nesse jogo, porque ele teve uma dificuldade que não condisse, né, com a sua atuação, e sim com a questão da arbitragem. Outro jogo da quinta-feira foi Grêmio e Sport na Arena do Grêmio, um fiasco do tricolor gaúcho, com todo respeito aos pernambucanos, que enfrentaram sérias dificuldades no campeonato regional, que tem uma equipe fragilizada, que está no segundo jogo do Jair Ventura, o Grêmio jogando em casa com seus titulares, não pode fazer o que fez. A gente coloca o Grêmio como um dos postulantes ao título, mas o Grêmio parece, por mentalidade, abandonar essa competição. É um negócio impressionante. E o Renato já começou errando na escalação, porque inexplicavelmente ele insiste em dar titularidade para Thiago Neves, que até agora não fez nada desde que chegou no Grêmio. Mas tem uma cláusula no contrato de renovação, caso ele cumpra um determinado número de jogos. E aí a gente entende, né? Porque o Thiago Neves começa a ser escalado com mais frequência. Porque não é só você escalar o Thiago Neves desde o início, é você deixar o Jean-Pierre no banco. Isso para mim é inexplicável. O Jean-Pierre é uma das joias do Grêmio, é um dos melhores jogadores do time, mesmo o time não jogando bem. É o cara que mais tenta, o cara que mais busca, o cara da qualidade, do refino. Reserva do Thiago Neves. Assim você desmoraliza o moleque que tá querendo sequência, que tá crescendo na carreira. O Renato não está sabendo trabalhar bem dessa forma. Sem o Maicon é um time burocrático. O Lucas Silva, que foi eleito para jogar ali no meio, cometeu 2 faltas para cartão amarelo e só não foi expulso porque o árbitro foi complacente. Tanto que o Renato o tira com 35 minutos para botar o Jean-Pierre. E o Grêmio que sai perdendo por 1-0 com gol no comecinho do jogo com o Patrick. Depois sofre mais um gol com um pênalti cometido pelo Jean-Pierre, gol do Maidana, e aí diminui no finalzinho ali, no segundo tempo com o PP, que não começa jogando, alegando desgaste e tudo mais, o Grêmio alegando desgaste, né? Não começa jogando, entra no segundo tempo, faz o gol e fica um pouco menos feio. Mas ridículo o papel que o Grêmio vem fazendo no Campeonato Brasileiro, mais ridícula ainda a entrevista coletiva do Renato, dizendo que o Grêmio vai chegar, que tá tudo certo, que tá tudo lindo, enquanto ele fala que o Inter, que é cavalo paraguaio, ele vai patinando no Campeonato Brasileiro, perdendo pontos importantes, poupando jogadores de forma inexplicável, tá feia a coisa, o Renato vem sofrendo uma pressão muito grande, mas eu não tô nem falando que haverá mudanças, viu, gente? O Romildo Bolzan Júnior, que é o atual presidente, que conseguiu renovar por mais 3 anos pela mudança no estatuto, deve continuar com o Renato até que o Renato decida sair do Grêmio. Eu não vejo a possibilidade do presidente hoje demitir uma estátua, que no caso é o Renato. Então eu só vejo o Renato saindo do Grêmio se ele quiser. Mas me parece que ele caminha para um fim de um ciclo. Ele está tendo muitas dificuldades de administrar a base em detrimento dos medalhões, que ele sempre acaba preferindo para colocar no time. Tá errado, tem muita coisa errada. Parabéns ao Sport, que conseguiu uma grande vitória fora de casa. Nos jogos da quarta-feira, no estádio da Serrinha, o Corinthians conseguiu uma importante vitória sobre o Goiás, 2-1. Ela veio no finalzinho com o gol do Danilo Avelar, saiu na frente com o gol contra do Fábio Sanches, né, num grande lançamento do Cantillo, centralizada do Ramiro, o Jô estava chegando, foi o gol contra e tudo mais. Depois o Goiás acabou empatando numa falha defensiva, mais uma do sistema, né, ali do Corinthians, com uma falha individual do Gil também, que não acompanhou o Vinícius Lopes, e aí lá no finalzinho, meio que sem querer, o Danilo Avelar acabou fazendo o gol. Algumas questões desse jogo: o Lucas Piton tem que ser titular na lateral esquerda e não o Sid Clay. O Otero entrou muito bem no jogo, não tem só a bola parada, ele é um cara que dá opções ali pro ataque, pode ser titular no lugar do Ramiro. O Gustavo Mosquito fez mais um grande jogo, eu analisei toda essa partida, tem um vídeo aqui no canal, você pode conferir. E o Goiás, né, que estreou o Thiago Largue, acabou perdendo em casa, vive uma situação difícil, é a lanterna do campeonato, mas o Corinthians dá aquela respirada, se bem que a pressão sobre o técnico Thiago Nunes
ainda continua. No Castelão, mais um clássico rei, tá cheio de clássico rei, né? Ceará e Fortaleza vivendo um grande momento na sua história, né? Os dois se encontrando na Série A, 1-0 para o Vozão, gol do Vina, esse Vina, em 9 gols já na temporada. O Fortaleza do Rogério Ceni ficou mais com a bola, teve mais posse, mas não ofereceu muitos riscos, enquanto que o time do Guto foi muito eficiente. Uma bela jogada do Charles, que acredita na jogada, né? Na linha de fundo, cruza e o Vina se antecipa. Ele quase não vai para o jogo, sentiu dores musculares e tudo mais e acabou fazendo o gol da vitória. Terceira vitória do Vozão no Campeonato Brasileiro. No Maracanã, o Fluminense até saiu na frente, golaço do Evanilson, esse moleque é muito bom jogador. Assistência de quem? Do Nenê, 39 anos, renovou por mais um, hein? Vai jogar até os 40 no Flu, mas a coisa desanda quando o Hudson é expulso e o Dragão consegue o seu empate através do Renato Kaiser. A situação do Dragão ainda não é boa, é vice-lanterna, aliás, o futebol goiano não tá legal no Campeonato Brasileiro, mas o Flu consegue se manter lá em cima. Por exemplo, é quinto colocado, mas tem a mesma pontuação do Vasco, que é quarto, 11 pontos. Tá legal, né? Na Arena da Baixada, duas equipes que se enfrentam num momento muito ruim. O Atlético Paranaense contra o Bragantino. Dois técnicos interinos, né? O Furacão com o Eduardo Barros, depois de ter demitido o Dorival Júnior, e a equipe de Bragança Paulista com o auxiliar Marcinho, já que demitiu o Felipe Conceição. Um jogo que até foi interessante, mas elas seguem sem vencer, né? Há muitos jogos. O Furacão emendou o quinto jogo sem vitória, o Bragantino terceiro sem vencer, gol do Giovani pelo lado do Atlético e o golaço do Claudinho pelo lado do Bragantino. Os dois têm que melhorar muito nesse campeonato. Na Vila Belmiro, Santos e Vasco empataram em 2-2. O torcedor do Peixe não tá feliz com o VAR, impressionante. Depois de ter 2 gols anulados antes dos 15 minutos contra o Flamengo e depois ter perdido o jogo, né, no domingo, agora os 2 gols da equipe do Vasco que o Santos sofreu foram só confirmados com o auxílio da tecnologia. Mas o Felipe Bastos estava legal e o pênalti do Alisson aconteceu. Então, eu sei que o torcedor do Santos deve estar chateado, mas nesse caso, nesses 4 momentos, na minha opinião, o VAR acabou acertando. O Santos chegou lá com o Lucas Veríssimo, depois de uma grande jogada do Soteldo pelo lado esquerdo, bem ao seu estilo, e depois em cobrança de falta do Marinho, que está jogando demais, é uma das figuras, um dos destaques desse Campeonato Brasileiro. O resultado, fora de casa para o Vasco, foi bom, até porque ele se manteve no G4. No Newton Santos, Botafogo e Coritiba ficaram no 0-0. O destaque dessa partida foi a estreia do marfinense Salomão Kalou. O Kalou se soltou, né? Não joga desde novembro do ano passado, não jogava. Chegou a jogar até os 41 minutos da segunda etapa, aguentou o fôlego, deu uns chutes a gol, tabelou, legal, tá se soltando. Foi bacana, foi por isso que valeu esse jogo. No Pituaçu, chuva dentro de campo, chuva de gols, 8 bolas na rede, 5-3 para o Flamengo. E a grande notícia da rodada, né? O Flamengo de 2020 finalmente se apresentou. Eu tô falando desse Flamengo do Domenech Torrent, né? Porque o início do ano a gente, não é que não conta, né? Mas obviamente era um começo, um recomeço com o Jorge Jesus, um elenco que já era reforçado, ainda tinha o Rafinha por aqui, trouxe mais reforços, conquistou títulos ali da Supercopa, da Recopa e tudo mais. Parecia, né, que ia voar, sobrar em 2020 e de repente vem uma pandemia, vem a paralisação, a coisa complica um pouco e a saída do Jorge Jesus. E o Domenech Torrent, muito criticado na sua chegada, mas olha só, ele escalou um time talvez até sem aquela intensidade ou troca de posições como fazia o Jorge Jesus, com aquela intensidade, especialmente por conta do Gerson. Escalou um 4-4-2 bonitinho, né? 2 volantes ali, o Thiago Maia e o William Arão, 2 meias, Arrascaeta e Everton Ribeiro, e lá no ataque o Pedro, juntamente com o Pedro Rocha, porque o Gabigol e o Bruno Henrique não estavam no jogo. E foi um baile, foi um festival, ainda um time desequilibrado, porque sofreu 3 gols, né? Então ele ainda carece de um ajuste maior, mas do meio para frente impressionante. Sobrou com requinte, com plasticidade, que é o que o Flamengo mais encantou além dos resultados no ano passado. Foi o desempenho do Flamengo, a forma como atuava, a forma como pisava na área com 7, 8 jogadores para concluir a gol. O gol do Arrascaeta é uma pintura, né? Naquela obra coletiva que começa com o Isla, Everton Ribeiro, o Isla faz a ultrapassagem, o Arrascaeta chega para concluir.
o golaço do Everton Ribeiro. Aliás, o que jogou o Everton Ribeiro. Ele é um meia de muita intensidade quando se discute ainda. Será que no futebol a gente precisa dos meias, aquele cara que pisa na bola? O Everton Ribeiro não pisa na bola. Ele acelera o jogo, ele retarda o jogo, ele te dá opções, ele tem recurso técnico. Isso é meia de qualidade, junto com a Arrascaeta, né? E os dois estão jogando uma barbaridade. Foi um atropelo para cima do Bahia que até teve algum esboço de reação, mas falhou muito defensivamente, entregou um gol com 1 minuto de jogo, nessa saída de bola que eu não entendo, quando você está muito pressionado, você insistir nela, e aí o Pedro acabou se aproveitando disso, no segundo gol a mesma coisa, se aproveitando do erro na saída de bola. É um festival de erros do Bahia que favoreceu muito a vida do Flamengo, mas o Flamengo soube encontrar a sua efetividade para vencer o jogo, golear, e com isso o Roger Machado acabou demitido, quase 1 ano e meio no cargo. Incrível, né? O presidente Douglas Belintani fez uma thread no Twitter nessa semana, garantindo a permanência, justificando por que ele manteria o Roger no jogo seguinte, acabou demitindo. O futebol brasileiro tem dessas coisas, né? O sexto técnico demitido em 7 rodadas. Demorou 12 rodadas no ano passado para que esse número fosse alcançado, de 6 técnicos. Desta vez, na 7ª, mesmo com uma pandemia, nós já temos 6 técnicos demitidos. Mas, como eu disse, a notícia é que o Flamengo chegou. E se deixar chegar, obviamente, o Flamengo ainda é um candidataço ao título brasileiro. E para fechar, o jogo do líder, porque como o São Paulo não venceu o Atlético Mineiro, mesmo se vencesse, teria que tirar um bom placar no saldo, mas poderia ter encostado. O Inter é líder isolado, empatou fora de casa com o Palmeiras e o resultado é importante porque venceu o Botafogo fora de casa, ou seja, levou 4 pontos para Porto Alegre e agora tem 2 jogos em casa. Eu analisei esse jogo completamente com todas as polêmicas, está aqui no canal, você pode conferir. Foi um jogo em que os 2 gols, né, do empate em 1-1 saíram só nos acréscimos, com um pênalti polêmico do zagueiro Luan, que para mim foi pênalti. O Galhardo marcou o 5º gol dele na competição. Na sequência, o Luiz Adriano acabou empatando, deixando tudo igual. E o Galhardo também reclamou porque estava lá ainda no seu campo. O jogo não poderia ter sido reiniciado com ele voltando da comemoração, e isso é verdade. Mas depois que o gol foi validado do Palmeiras, você não pode anular, senão você beneficia o infrator. Pelo menos isso é o que eu entendo da regra. E também tem reclamação do Inter pela bola do Bosquilha, em que o Everton cai para dentro do gol para segurar a bola e parece que ela passou, não passou. O VAR não parece ter dado muita atenção nesse lance, gerou muita polêmica, eu até agora fiquei na dúvida. O fato é que o Inter consegue um empate, esse 1 pontinho, e segue líder da competição. Por outro lado, o Palmeiras, olha, o Vanderlei Luxemburgo está sofrendo muita pressão interna e dos torcedores, porque o time mais uma vez foi lento, burocrático, sem criatividade, sem agressividade, sonolento, tudo isso. E é muito pouco, né, pelo que o torcedor espera. E o cara da rodada, hein, pra gente fechar, quem é pra você? Temos alguns candidatos. O Franco, que marcou 2 gols na vitória do Galo sobre o São Paulo. O Thiago Galhardo, que marcou o 5º dele no campeonato. O cara jogou só o segundo tempo, foi lá e deixou mais um. Ou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. O Arrascaeta deixou 2 na vitória do Flamengo sobre o Bahia. E o Everton Ribeiro jogou muita bola, né? Eu vou ficar com ele. Everton Ribeiro, pra mim, o craque da rodada, ninguém jogou mais que ele. E você? Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!